Bom pessoal, esse aqui é o nosso sétimo vídeo do canal, né? Os anteriores estão na tela aí. E hoje a sugestão foi do João Augusto, né? Ele viu o vídeo anterior de defeito Sony e pediu para falar sobre o autodiagnóstico da Sony, que é uma ferramenta que muita gente não usa, né? Então a gente vai tentar esclarecer esse tema hoje nesse vídeo. Agora na imagem a gente está vendo aí um LED piscando, né? Que é só uma ilustração do que a gente vai falar, né? Mas a Sony possui código de erros, né? E não é só a Sony, a Philips possui, a Samsung possui, muitas marcas têm essa indicação, porém tem muitos colegas que ainda não se atentaram a utilizar essa ferramenta, que isso não deixa de ser uma ferramenta, né? Então a gente sabe o que? Sabe que esses erros são indicados pelas piscadas do LED, né? Determinadas quantidades de piscadas são um erro que está sendo mencionado, né? E essa quantidade de piscadas é que a gente vai tentar avaliar a origem do problema. Bom pessoal, nessa imagem aí a gente está vendo uma parte do manual da Sony que é retirada dessa ilustração. Isso aí é para indicar a gente o porquê do uso do código de erro e por que ele pisca tantas vezes, né? Nesse caso aí a gente tem o erro 2 e o erro 5, né? O trem de pulso que tem aí, vocês podem ver que ele vem seguido, né, na linha de duas piscadas. Ele vem um trem de pulso duas vezes, tem um espaço de tempo, depois duas vezes um espaço de tempo. Então a gente vai ver lá na parte frontal da televisão o LED piscando duas vezes. Ele pisca duas vezes, dá um tempo, pisca duas vezes, dá um tempo, assim como o de 5 também. Ele vai piscar 5 vezes, vai ter um tempo de 3 segundos, que está marcado ali, depois vai piscar 5 vezes e a gente vai saber através dessa indicação qual é o código de erro que está sendo enviado. Quem envia esse código de erro é o microprocessador através do software que foi computado nele. Então, através dessa identificação do problema, ele vai dizer para a gente qual é a área que está o defeito. Bom pessoal, aí a gente já sabe então que uma determinada quantidade de piscadas é referente a um problema, né? Então a gente está vendo aí na imagem o que? Uma piscada erro 1, 3 piscadas erro 3, 6 piscadas erro 6, 14 piscadas erro 14. Então isso aí é uma tabelinha, né? A quantidade de piscadas vai ser o batismo do defeito, né? Erro 6 vai ser uma coisa, erro 7 vai ser outra coisa e assim por diante. Então, mas porém, essa situação ela é referente a quando a televisão não está ligando, tá? Porque se ela não está ligando, você não pode ver o menu que é apresentado na função de cima que a gente vai comentar. Só vai ver o que? LED piscando, né? Isso aí é o microprocessador que está mandando a informação para a gente. Mas caso a televisão esteja ligando, que é outra possibilidade, né? A gente comentou a situação de piscar os LEDs quando ela não está ligando, né? Aí você vai se basear pela quantidade de piscada. Porém, se ela estiver ligando ainda, você pode entrar no modo autodiagnóstico digitando display 5, volume menos e power, que está mostrado na imagem aí, tá? É um código bem similar ao que é mostrado no modo de serviço, porém a única diferença é no volume mais para modo de serviço e volume menos para autodiagnóstico. Aí você foi lá, acionou o autodiagnóstico, né? Display 5, volume menos e power, aí apareceu um menu na tela, conforme está nessa imagem retirada de um manual da Sony, né? Que a dica inicial que eu deixo para vocês qual é? A primeira dica é você baixar o manual de serviço do aparelho, que todos eles no início do manual praticamente, né, vai ter lá todas essas instruções que a gente está falando, né? A gente está falando uma coisa que é referente à indicação do próprio fabricante, né? Então lá vai aparecer essa tabela, ou mais de uma tabela, né? Porque às vezes você tem duas páginas de indicação, né? Essa aí é tirada de um aparelho um pouco mais antigo, né? Então vejam o que acontece. Vamos analisar primeiro o menu. Analisando então o menu, o que a gente pode ver aí, né? Vamos por etapas. Na coluna da esquerda, 002, 003, 005, isso aí é o código de piscadas, né? Se o teu aparelho estiver piscando 6 vezes, vai ser na coluna do 006, né? E você vai ficar sabendo que na coluna do meio, que isso aí é o problema no backlight,
né? Porque o código 006 nesse modelo que estamos analisando é backlight. Vejam que aí entra uma outra observação, né? Você vai baixar o manual do televisor, por quê? Porque pode haver diferenças de piscadas e procedência do defeito em cada modelo. Por isso que você nunca pode se basear que toda televisão que pisca 6 vezes é backlight. Pode ser que em outro modelo a gente tenha uma indicação diferente, né? Por exemplo, nesse modelo aí não aparece o erro 10. Nos televisores mais modernos já apresenta erro 10. Então a gente tem que se basear no manual do modelo que a gente está fazendo a manutenção. Aí vocês também estão vendo do lado direito uma coluna que tem vários números zeros, né? Isso aí é a indicação binária do problema, né? A gente trabalha só com 0 e 1 no sistema binário. Então aí essa coluna tem que estar toda zerada. Se a televisão estiver em perfeito funcionamento, essa coluna vai estar toda zerada. Veja que na primeira opção, né, que é o erro 2, você tem o número 1 aparecendo ali. Esse número 1 pode aparecer tanto na direita quanto na esquerda, tá? Bastando aparecer o número 1 nessa coluna, está te indicando que tem um erro naquele local ali. E esse local do nosso exemplo aí da imagem é a alimentação da placa main, tá? Vocês vejam que 002, que vai estar piscando 2 vezes, nesse modelo vai ser a alimentação da placa main, né? Então vai aparecer o número 1 tanto do lado direito quanto do lado esquerdo nesse caso. Bom pessoal, aí agora a gente está vendo nessa imagem que temos um menu de autodiagnóstico acionado, porém vocês podem observar na coluna da direita que está tudo zerado. Então essa situação vai nos dizer que você não tem um problema de software, tá? E por que eu estou falando isso? Porque tem situações que você no passado teve um problema no televisor, né? Ele indicou um número 1, né? Nessa coluna binária aí você resolveu o problema, porém você não zerou essa lista aí. E uma vez que esse número 1 fica nessa coluna, ele pode, mesmo não tendo mais problema no televisor, ele pode causar sintomas tipo assim, desligamento aleatório, né? Que acontecia também, inclusive nas televisões de tubo da Philips. Uma vez que você consertava um determinado problema nas televisões de tubo da Philips, ele era usado no modo de diagnóstico dela lá, né, no código de erro, e depois que você consertava, você não zerava aquela coluna, poderia no futuro dar um problema de desligamento ou então alguma coisa que mexesse com o software, né? E na Sony não é nada diferente disso, tá? Você tem a tabela toda zerada, então se você tiver uma situação que a televisão estava desligando de vez em quando e você está com dúvida desse problema de software, você abre o autodiagnóstico, porque a televisão não vai estar piscando o LED, né? Ela vai estar desligando, mas o LED não pisca, né? Mas pode ser conflito de um erro anterior que você não zerou na coluna da direita aí, e esse conflito pode fazer a televisão ficar desligando de vez em quando. Bom pessoal, aí nessa imagem está destacando o que eu acabei de falar, né? Que eu botei até importante, bem grande aí para a gente entender, né? Vejam que você identificou um problema, consertou, né? Mas não zerou essa coluna que está mostrada na direita, né? Ela vai ficar marcando o binário 1 no código referente ao defeito que você resolveu, né? É importante você zerar, porque é justamente o que eu acabei de comentar. Você pode no futuro sofrer uma garantia ou então pegar um televisor que veio da mão de outra pessoa que alguém não resolveu, e às vezes o problema é só conflito de software, né? Você não zerando essa coluna aí, mesmo depois da manutenção, mais para frente pode estar problema, né? Conforme eu falei. Então você vai seguir o passo de limpar os dados da linha de autodiagnóstico, mas cada televisão tem uma maneira diferente, né? Esse exemplo aí é tirado de um televisor que você entra no modo serviço, pressiona 8 e depois 0. Então automaticamente ele vai zerar essa coluna aí. Então você vai voltar lá para o autodiagnóstico e vai ver se realmente zerou, tá? Zerou e não resolveu o teu problema,
Então você vai partir para algum problema de software mesmo que não seja proveniente da lista, né? Mas dessa forma a gente consegue identificar problemas que a gente não tem explicação. Aí chegamos aí em outra tabela de código de erro de um outro modelo da Sony, né? A ideia é a gente ver que existe diferença entre as tabelas, né? Por exemplo, essa daí tem ainda a identificação onde está a placa com defeito, que está na coluna da direita, né? A gente tem uma certa quantidade de piscadas e identificou o circuito e depois diz onde é que está o circuito está sendo colocado como o causador do problema. Bom, aí a ideia aí é entender também que esses códigos de erro da Sony e de outras marcas, eles não vão dizer para a gente especificamente qual é a peça que está com defeito. Vai nos orientar e a gente vai ter uma noção que setor que está o problema. Porque o grande defeito que a gente vai encontrar no dia a dia é quando a televisão está desligando e a gente não dá tempo de medir o setor que está defeituoso. Aí fica difícil, mas com essa ajuda aí a gente tem um bom caminho, né, para a gente chegar a uma conclusão. Agora a gente vai ver um exemplo de que a gente pode usar o código de erro para descobrir um problema. Bom pessoal, o que vocês estão vendo aí é um clássico da Sony, né? Ela tem um defeito que ele começa assim: a televisão vai desligando depois de um tempo, aí esse tempo de desligamento vai se reduzindo até chegar a um ponto que ela não liga mais. E a característica é que o LED fica piscando 7 vezes, né? Que é um código que a Sony bota nos seus aparelhos, e que o erro 7 é o erro que eles chamam o erro de temperatura. Bom pessoal, a gente está vendo aí a causa do problema, né? A causa do problema é esse sensor aí óptico que está na parte de baixo da imagem, que ele deve ser quebrado, retirado do circuito. Geralmente eu quebro, eu não boto ferro de soldar aí não, porque você pode fazer danos aí. Então eu quebro ele bem devagarzinho. E outra situação que também está marcada na imagem é esse capacitor que está sendo visualizado, né? Notem que ele é o maior capacitor da placa, né? Se você tiver que pegar um outro modelo da Sony, porque essa placa varia de configuração, né? Então se você pegar outro modelo, você pode achar qual é o capacitor retirando o maior capacitor da placa, que nesse caso é o que está mostrado na imagem, ok? Pessoal, aí a gente chega nessa imagem aí que ela tem o intuito de mostrar para vocês que isso aí é um sensor óptico, né? Que a gente comentou anteriormente, e ver também a seguinte situação: como o defeito está lá na placa do sensor do remoto, tem modelos como esse que está aparecendo na tela aí, o 32LN14, que não permite você ter um fácil acesso a essa placa, né? Às vezes, dependendo do modelo, que tem um outro modelo que eu não me recordo agora, que também tem essa situação, o acesso é difícil, então fica mais fácil você romper a linha de informação do sensor óptico. Nesse caso vocês estão vendo aí que tem o plug, que é o CN301, aí você vai no pino 6 e corta o fio do pino 6, porque essa informação que vai fazer a televisão desligar está vindo pelo pino 6, então automaticamente quando você corta, você pode sanar esse problema, tá? Você pode fazer até em outros modelos que não tem essa dificuldade, mas o ideal é você baixar o esquema do aparelho e identificar essa linha aí, ok? Bom pessoal, chegamos no final desse vídeo, é o 7º da nossa série de vídeos de manutenção. E lembrando que esse vídeo foi uma sugestão do nosso amigo que viu o vídeo anterior e deixou uma solicitação. E vocês podem fazer o mesmo, né? Eu peço para quem gostou do trabalho, tem gostado do trabalho, deixe a sua inscrição no canal e fiquem aguardando os próximos vídeos.